Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à lição número 72 do livro Um Curso em Milagres. E hoje a lição ela traz uma reflexão sobre as metas do ego e as metas do espírito, que são metas totalmente diferentes. E a frase principal da lição diz que guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Então, nós já falamos em lições passadas sobre a meta de Deus e sobre também as mágoas, a importância para as nossas vidas de trabalharmos com as mágoas, aquilo que a gente guarda do passado, com relação a nós mesmos e com relação também a outras pessoas. Eu vou ler alguns trechinhos aqui da lição. É uma lição longa, então eu sugiro que você também leia a lição toda aí na sua casa, se você tem o livro físico ou o livro em PDF, leia toda a lição, porque ela tem bastante informação que vai agregar para o entendimento de hoje, para as práticas também de hoje. Então, um dos trechinhos aqui da lição, ela diz que o desejo fundamental do ego é o de tomar o lugar de Deus. De fato, o ego é a encarnação física desse desejo. Então, aqui ele fala da realidade hoje com relação à manipulação e ao controle. Então, nós vivemos numa sociedade onde a manipulação e o controle ela é constante. Até mesmo dentro das nossas casas, pode haver situações de pessoas que controlam, que manipulam aquele outro ser ali da família. Então, isso é uma forma de tentar ter um poder e usar de um poder acreditando que aquele poder, seja de manipulação ou de controle, faça com que aquela pessoa seja superior. Então, o ego ele tem um desejo de superioridade. Ele quer se fazer melhor que o outro. Então, isso acontece por conta da ilusão de quem a pessoa acredita que é, então ela se identifica com as suas crenças, onde ela acredita que é através do poder, é através do controle sobre os outros que ela vai alcançar um nível de felicidade. Então, toda a meta do ego é sim com relação ao seu bem-estar, à sua felicidade, aquilo que ele acredita como sendo o que vai te trazer felicidade. E nessas crenças, muitas pessoas acreditam que é através do controle, que é através da manipulação, que é através de mostrar o seu poder. Isso tudo, além de ser a desgraça da humanidade, porque nós estamos passando por isso, nós vemos isso o tempo todo, isso também afasta totalmente da meta de Deus, da meta do Espírito. Então, aonde está o Espírito no meio de toda essa manipulação, de todo esse controle? Ele não existe, porque é inconcebível para o Espírito esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento. Então, o Espírito, ele é a representação de Deus, e Deus não é assim. Só que, por conta dessas crenças, a gente pode olhar, inclusive, dentro de muitas religiões, onde elas usam este poder, essa manipulação e esse controle, usando o nome de Deus, dizendo que se aquilo ou isso não acontecer, Deus vai castigar. Então, a lição ela coloca isso também, que o ego, ele quer tomar o lugar de Deus, usando de manipulação e de controle, criando crenças, e essas crenças fazem com que a imagem de Deus seja totalmente distorcida. E eu vou ler mais um pedacinho aqui, onde ele diz que consideremos os tipos de coisas das quais tendes a guardar mágoa. Não estão sempre associados a algo que um corpo faz. Uma pessoa diz que não gosta de alguma coisa, faz algo que te desagrada. Consideremos os tipos de coisas das quais tendes a guardar mágoa.
não estão sempre associados a algo que um corpo faz. Uma pessoa diz alguma coisa que não gostas, faz algo que te desagrada. Ela atrai no seu comportamento os seus pensamentos hostis. Aqui não estás lidando com o que a pessoa é. Pelo contrário, está preocupado exclusivamente com o que ela faz em um corpo. Nisso, Deus é atacado, pois se o seu filho é apenas um corpo, assim ele também tem que ser. Um criador totalmente diferente da sua criação é inconcebível. Se Deus é um corpo, o que teria que ser o seu plano para a salvação? O que poderia ser senão a morte? Então aqui a lição, ela nos chama para reconhecer a grandeza do ego e a grandeza do espírito. E ela também chama a nossa atenção para como nós estamos criando dentro da nossa mente, por conta das nossas crenças, a imagem deste Deus. Então a gente olha Deus como um ser, uma pessoa, um ser que está em algum lugar sentado num trono, por exemplo, é uma crença. Esse Deus, ele é como um humano. Por isso que esse Deus é o Deus que castiga, é o Deus que pune. Por quê? Nós estamos considerando Deus como um ser. E aí, quando a gente olha para o outro e a gente acha que aquele outro ali também é só um corpo, a gente se identifica com esse corpo, até mesmo muitas vezes, quando a gente olha no espelho, a gente olha e só se identifica com o corpo físico. Só que Deus não é um corpo e nós também, assim como Ele, não somos um corpo. Então, este corpo aqui, ele existe e ele é necessário, sim, nessa existência, sim, mas você não é ele. Só que o ego não acredita nisso. Todas as crenças do ego com relação ao ser se limita a acreditar que ele é aquele corpo. Por isso que existe o preconceito contra a cor ou contra o estilo do corpo, se é gordo, se é magro, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, porque tem que ter o cabelo assim, o cabelo assado. Essa cor é melhor do que aquela outra cor. Por isso que existe tanta divisão e tanto sofrimento no mundo relacionado à nossa identificação com a matéria. E nós já falamos em algumas lições passadas que essa matéria é apenas uma ilusão da forma como nós a vemos. Na verdade, ela é apenas energia. Energia numa densidade de vibração mais baixa que dá a ela a visão, a sensação de ser matéria. Mas é pura energia. Então, toda a forma que nós nos identificamos, ela está errada, ela precisa ser corrigida. Então a gente precisa todos os dias nos lembrarmos que não somos o corpo, nós estamos dentro deste corpo, mas nós não somos eles. Nós não somos as nossas crenças, essas crenças de destruição, de sofrimento, de carência, de falta de coisas, de falta de suprimento. Nós não somos isso. Nós não somos isso. Isso tudo são coisas que nós criamos nas nossas mentes. E tudo isso cria, de certa forma, mágoas, porque cria ressentimento, porque cria separação, porque cria raiva, porque cria todas as formas de sofrimento que a gente possa imaginar neste planeta é criado pela forma como nós acreditamos que nós somos, pela forma que nós nos identificamos e pela forma também que a gente olha para fora e identifica o outro. Então, a lição, ela pega pesado nessa questão de pararmos de dar força para essas crenças. E
tomar a decisão de que eu preciso pensar, eu preciso pelo menos experimentar como é viver com esse outro tipo de pensamento. Porque se eu estou olhando para fora e mesmo dentro de mim, e eu vejo que tem tanta coisa que não está indo bem dentro de mim e que também tem tanta coisa que eu olho para fora e que não é agradável, que não é confortável, alguma coisa tem que estar errada. Só que aonde está esta coisa errada? Como nós falamos ontem, na nossa mente. Então, é dentro deste lugar que nós precisamos colocar todas as intenções de mudanças da nossa vida. Então, quem é você? É o ego? O ego, ele foi criado apenas para ser um impulso de sobrevivência, um impulso de alerta diante de situações naturais de perigo. Por exemplo, estou andando na floresta, eu sei que ali pode ter ursos, eu sei que ali pode ter leão. Então, o meu ego, ele seria apenas o instinto natural de me colocar alerta diante das situações naturais de perigo nessa existência. Estou lá no topo de um prédio de 20 andares. Eu não vou me colocar ali de pé na lateral do prédio, porque eu corro o risco de cair. Então, o ego, ele seria o meu impulso natural de dizer, olha, não vai ali, que ali você pode cair, entende? Então, o ego, ele é o impulso de sobrevivência das nossas vidas, para nos colocarmos de forma alerta. Foi para isso que ele foi criado. Mas, durante todo esse período de vida nosso, ele vem se corrompendo cada vez mais, né? E hoje, quem é o ego? Né? Quem é o ego? É uma nação querendo destruir a outra, é uma nação querendo ter mais bomba atômica do que a outra, é uma nação achando que isso é certo, aquilo é errado, que o branco é melhor, o preto não merece o mesmo tratamento que o branco. Esse é o ego. Esse é o ego. É isso que o ego se tornou. É aquela pessoa que acha que pode matar para ter um celular que ele não tem dinheiro para comprar, ou ele sequer acha que é necessário trabalhar para comprar aquele celular, então ele prefere matar o outro e pegar aquilo para ele, porque ele entende que ele tem esse poder. Tudo isso é a corrupção do ego. Então, quem é que vai mudar essa história? Quem é que vai mudar tudo isso que está acontecendo? É cada um de nós, é cada um de nós, é compreendendo que sim, existe uma força maior em cada um de nós que não é física, não é física, é energética, é luz, é essa força maior que existe em nós que precisa ser despertada, porque ela está adormecida, ela está num canto, prisioneira. Prisioneira de quem? Prisioneira do ego, das nossas crenças limitantes, das nossas crenças que têm transformado este planeta num planeta de caos, num planeta de guerra, num planeta de destruição, destruição em todas as áreas. É destruição da natureza, é destruição da própria humanidade. Tudo isso que nós estamos vendo são coisas criadas pelo nosso condicionamento mental, pela forma como nós acreditamos que deva ser a vida. É um querendo levar vantagem no outro, é um querendo resolver a questão com justiça, justiça com as próprias mãos, muitas vezes. Então, como é que isso vai mudar? Quando cada um de nós começarmos a vivermos a nossa vida em coerência com esse desejo do Criador, com esse desejo dessa força maior, universal, que existe em cada um de nós. E aqui eu vou ler mais um trechinho da lição antes de falar sobre as práticas. Ele diz que tens visto a ti mesmo em um corpo e a verdade fora de ti, trancada longe da tua consciência pelas limitações do corpo. Agora
tentaremos ver isso de modo diferente. A luz da verdade está em nós, onde foi colocada por Deus. É o corpo que está fora de nós e que não é preocupação nossa. Estar sem um corpo é estar em nosso estado natural. Reconhecer a luz da verdade em nós é reconhecer-nos tais como somos. Ver o nosso ser separado do corpo é dar fim ao ataque ao plano de Deus para a salvação e, ao invés disso, aceitá-lo. E onde quer que o seu plano seja aceito, já está realizado. Percebe aqui que ele diz: olha, você não é o corpo. O nosso estado natural é não ter este corpo. Por quê? Porque nós somos o espírito, o eterno. Então nós existimos além do tempo e espaço. Então, em um determinado momento, nós decidimos, em espírito, decidimos vir aqui para a Terra. Nessa existência, neste planeta, dentro, né, de um universo de bilhões de outros planetas, nós, em espírito, decidimos vir aqui neste planeta, cumprir uma missão. Como aqui é um planeta de terceira dimensão, de densidade de matéria, é necessário ter um corpo. Então, se construiu esse corpo. Esse corpo é uma máquina, esse corpo é o veículo do espírito. O espírito se move através desse corpo nessa dimensão de matéria, nessa dimensão densa da matéria. Porém, o espírito, o seu estado natural é fora deste corpo. Significa o quê? Que este corpo, ele vai deixar de existir. Logo, no meu caso, por exemplo, sei lá, daqui 50 anos, ele vai deixar de existir. Porém, o meu espírito existe além dessa matéria, além deste corpo. Então, eu não posso me olhar para o espelho e achar que eu sou só isso. Não, porque eu não sou só isso. Então, este corpo aqui, de repente, amanhã eu sofro um acidente e eu não posso mais andar, eu fico numa cadeira de roda. E aí? Se eu só me identifico com esse corpo, e aí, como que vai ser a minha vida? Entende? Então, este corpo aqui é um veículo. Ele é limitado, ele só existe neste lugar, nesta dimensão. Mas você em espírito, a sua natureza, a sua verdade existe além do tempo, existe além do espaço, porque é eterno. Então é nesta eternidade do ser que a lição pede que nós nos identificamos, porque é a partir dessa identificação, é a partir de acreditar que você é muito mais que o corpo, que você vai começar a olhar para suas atitudes, para os seus comportamentos, para suas limitações com outro olhar, com o olhar do espírito. E é a partir desse olhar do espírito que as curas e a transformação da nossa vida começa a acontecer. Então é muito importante. Olha, é muito importante parar de se identificar com o ego, com as crenças, porque as suas crenças são limitadas. As minhas crenças são limitadas. O que eu aprendi? E o que ainda existe no mundo que eu posso aprender que é totalmente diferente daquilo que eu aprendi quando eu era criança? Eu tenho visto as mudanças na minha vida com relação às crenças. Eu fui criado de uma forma e no decorrer do meu desenvolvimento eu percebo que o mundo vai muito além daquelas crenças que eu tinha. Então, quantas crenças deixaram de fazer significado na minha vida porque eu abri a mente para outras coisas, para outras realidades. Então, quando você passa a se abrir para a grandeza de quem você é, a sua vida se torna ilimitada no sentido de soluções, de viver de forma diferente, de olhar para o outro de forma diferente, de olhar para Deus, né, para a energia universal, Deus, de forma diferente, de fazer essa conexão com o Espírito de forma diferente, de buscar de forma diferente, de orar de forma diferente, entende? Então, tudo é uma questão de você se abrir para o conhecimento.
de quem você é. E quando você se abre, a sua vida muda, porque você muda a forma de pensar, muda a forma de agir, muda a forma de julgar o outro. E isso tudo, gente, é uma escolha. É uma escolha. E passando então agora para as práticas, né? O que ele sugere aqui na lição de prática para que essa mensagem de hoje seja absorvida. Então ele diz aqui que nós estamos atacando o que não reconhecemos. Tentaremos agora deixar o julgamento de lado e perguntar: qual é o plano de Deus para nós? Então, é as perguntas aqui que vão trazer essa internalização daquilo que nós estamos buscando de fato, que é a verdade. E a primeira frase aqui ele diz: Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Diz-me para que eu possa compreender. Então, Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Fala para mim, para que eu possa compreender. Então, faça essa pergunta do seu jeito. E aí você vai fazer essa pergunta, vai fechar os olhos e vai apenas mentalizar essa pergunta e deixar, soltar, sentir o que vem no momento. Então, durante o tempo que você tiver com os olhos fechados, repita essa pergunta, repita, dê um tempo, apenas respire, inspire, fique lá. Vai percebendo as sensações do seu corpo quando você faz essa pergunta. Os insights que vão vir na sua mente, os pensamentos que vão passar pela sua mente quando você fizer essa pergunta. E aí, ele traz mais uma outra pergunta aqui, e ele diz que sempre que sentires a tua confiança e a tua esperança diminuir, você vai dizer: Pai, qual é a salvação? Eu não sei. Fala para mim, para que eu possa compreender. É a mesma pergunta que você vai usar na primeira meditação, e se você sentir uma insegurança, faz a mesma pergunta. Ou seja, repita essa pergunta. E aí você acrescenta que eu esteja determinado a ver. Que eu esteja determinado a ver. Ou você pode dizer: eu estou determinado, determinada a ver. E vai, continua na sua meditação, vai repetindo. E aí, no final, você vai dizer de olhos fechados, você vai ler, e de olhos fechados, você vai meditar sobre esta pergunta. Guardar mágoas é um ataque do plano de Deus para a salvação. Que eu o aceite, ao invés disso. Pai, qual é a salvação? Então, aqui a gente está pedindo por orientação. Quando eu digo qual é a salvação, eu estou pedindo para que venha em mim pensamentos, sentimentos e emoções que possam me fazer a ver de uma outra forma, a sentir de uma outra forma, a experimentar de uma outra forma. E as respostas, elas chegarão até você. Se você lançar isso durante o seu dia de hoje, e claro, você pode continuar isso nos outros dias também, mas hoje, se você se dedicar hoje a fazer isso como uma meditação, como uma oração sincera, genuína, determinada a ouvir o teu espírito, Deus através do seu espírito falar contigo, ele vai falar, ele vai te responder, ele vai te trazer insights, ideias e pensamentos e até mesmo coisas fora que vão te mostrar a resposta. Então, apenas esteja atento e aberto para essas respostas. Confiante, confiante, determinado a ver, confiante e com fé. Então, meus queridos, é isso para a lição de hoje. Não deixem de ler toda a lição, tá bom? Medite sobre ela. Boas práticas e até amanhã. Um grande beijo.